Bom dia! Vamos nós para mais uma live. Estamos falando sobre ciclos emocionais. Hoje, eu e minha amiga Gi vamos estar nessa live aqui com vocês. A Cícera não vai conseguir estar com a gente. E eu já vou mandar aqui para a Gi. Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Vamos compartilhando aqui. E eu já vou mandar para a Gi poder entrar aqui comigo nessa live. E já vou enviar aqui os aviãozinhos também. Hoje nós vamos aí falar de um tema bem interessante, né? Que são as raízes invisíveis dos comportamentos repetitivos. Gi, você já mandou? Vamos ver, Gi. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Sejam muito bem-vindas e vamos compartilhando aí a nossa live. Vou te chamar aqui, Gi. Eu te enviei. Veja se você consegue acessar aí. Aí, ó. Vamos ver. Oba! Cheguei. Cadê você? Agora sim, agora sim. Que alegria, minha amiga. Obrigada. Chegamos. Estamos por aqui. Chegamos. Oi, Cláudia. Está por aqui também. Maravilha. Como eu falei, né? Nossa amiga Cícera não vai poder estar com a gente hoje, mas nós vamos aqui entregar essa live com esse tema, né, Gi? E quem nunca, né, gente? O tema que nós vamos falar hoje é algo que provavelmente a maioria de vocês aqui já viveram também, né? Em algum momento aí da vida. A sensação, né, de estar em situações que se repetem o tempo todo. Se você não viveu, né, ou não está vivendo, não viveu, é bem difícil, né? Porque todos nós passamos, né, Gi? Por esses momentos, por esses ciclos aí. Cícera, Cícera, você consegue participar, Cícera? Ela vai conseguir assistir, ela falou. Só assistir? Isso. É porque a instabilidade da internet lá onde ela tá, né? Então, hoje, vamos deixar ela como ouvinte aqui e vamos partilhar aqui. A não ser que você consiga entrar, amiga. Eu tô falando bobagem? Me corrija aí, por favor. Tá? Se conseguir entrar, é melhor ainda, lógico, né? Nós queremos você por aqui. Envia o convitinho aqui que a gente aceita, que eu aceito. Certeza. Então, vamos lá, né, Gi, para mais essa live, né? A gente entregando aí esse conteúdo, essa série de lives, falando sobre ciclo emocionais. Eu tô com um pouquinho garganta meio ruim, gente, mas vamos embora. Tô com a garganta meio raspando. E vamos falar sobre esses comportamentos aí. Como é que está na tua vida? Você, mulher que tá aí, né? Você percebe? Já ter vivido ou está vivendo em comportamentos aí repetitivos? Fala pra gente aí no chat. Se você percebe isso na sua vida. Vamos conversando aqui. Semana passada nós já iniciamos essa série de lives, né? E já demos uma introdução aqui. Você que não esteve aqui com a gente, aproveita que está lá no feed, procura a nossa live para assistir e ficar mais por dentro desse conteúdo que é de bastante valia. Porque, como disse a Val, todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já viveu ciclos repetitivos. Só que nem todo mundo tomou contato com a consciência do que esse ciclo veio nos ensinar. Porque enquanto a gente não tomar consciência sobre isso, a gente vai colocar na culpa do destino, na conta da falta de sorte, né? Eu tenho dedo podre, eu não tenho sorte com o trabalho. Enfim, enquanto não trouxermos a clareza que por que isso está acontecendo, as causas, né? Que hoje nós vamos falar dessas raízes invisíveis. Por que você está vivendo em looping e ainda não reconheceu? Você vai continuar acontecendo isso com você, independente da idade. Às vezes a pessoa passa uma vida inteirinha no loop
looping, de ciclos repetitivos. Então, quanto antes você despertar para essa consciência, mais rápido você consegue mudar a sua vida e trazer mais alegria, mais leveza para a sua vida, quebrando esse ciclo, tá bom? Então é muito importante. A Cláudia está dizendo aqui que ela já viveu também e gosta muito desse tema. É importante, né, Gi? Porque enquanto a gente não traz a clareza, né? Eu Não sempre é? falo, tudo que se repete na nossa vida, geralmente está tentando nos mostrar algo que ainda nós não Uhum. vimos, não percebemos. É um alerta, é um aviso, né? Quando algo se repete muito, uma situação se repete muito na tua vida, acende a luzinha ali de alerta, porque é importante fazer essa investigação. Por que essa repetição? Né? Eu passei um ciclo muito repetitivo na minha vida profissional. Anos, né? Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E repetia, eu não entendia o porquê. E quando você, como a Gi falou, traz a consciência, né? Opa, isso aqui está se repetindo. O porquê? Porque alguma coisa tem por trás ali que precisa ser curado, que precisa ser visto, precisa ser olhado. Então, o primeiro passo é esse mesmo. Algo está se repetindo, deixa eu olhar para isso. O que isso está me dizendo? O que eu preciso aprender? O que eu preciso curar? Porque o que nós vemos, né, Gi, nos comportamentos, é apenas a ponta do iceberg. O comportamento que a gente percebe, analisa. É o que está por baixo, é a raiz daquele comportamento que nos interessa. Porque quando nós chegamos nessa raiz, aí sim a gente vai fazer todo esse trabalho, né? Que é o que nós fazemos na terapia, né, Gi? Esse trabalho de investigação, de investigar. Porque quando a gente olha somente para o comportamento e tenta mudar o comportamento, é claro, você pode até mudar por algum tempo, mas vai voltar, porque você não curou. Então, o foco não é, de primeiro, a gente mudar o comportamento. O foco é a gente investigar e achar a raiz. Porque curando a raiz, você vai mudar o seu comportamento. Então, é muito importante esse olhar investigativo, de investigar, né? E o que você, hoje, olhando para a tua vida aí, qual a situação? Ai, minha garganta tá ruim de verdade, gente. Parece se repetir na sua vida. Você consegue enxergar? Eu perguntando aqui, você consegue olhar para a tua vida agora, neste momento, e trazer alguma situação que está se repetindo? Faça esse minutinho aí de clareza, de consciência, para ver aí o que a tua mente traz para você. Porque com certeza, né, como eu falei, a maioria da gente, todos nós, passamos por esse momento, né, Gi, por essa fase. Então, reflete aí com a gente. Vamos fazer essa reflexão aí, ao longo dessa live. Exatamente. E é por isso que eu amo o método TPM e adotei ele como minha principal ferramenta de trabalho, porque justamente somos as caçadoras das raízes emocionais que desenvolvem esse... Você adora essa expressão, né, minha amiga? A caçadora. Eu amo isso que você fala. Você adora. E realmente, a gente vira caçadoras de raízes emocionais, porque o comportamento é só os galhos ali da árvore que a gente vê, é só o que a gente vê, né? A raiz desses ciclos repetitivos são essas feridas emocionais que a gente vai investigar, que a gente vai caçar mesmo, para que, na sua história, tá? Para que você comece a ter clareza de por que você age como age. Porque a maioria das pessoas não tem nem consciência de como que chega nesse comportamento que eu tenho hoje. Então, não entende que nós, desde que nós estamos na barriga lá da mãezinha, nós estamos associando comportamentos aprendidos. Sim, desde lá. Porque tudo que sua mãe sente, a gente sente também lá na barriga da mãe, quando elas estamos sendo geradas. Então, nós temos, sim, raízes ali emocionais instaladas no nosso DNA. Desde a célula que formou o óvulo da sua mãe. Aliás, desde a célula que formou você, que era o óvulo que estava lá na barriguinha da sua mãe, nos ovários da sua mãe,
dentro do ventre da sua avó. Então, o emocional da sua avó, a gente está registrado no nosso DNA, o emocional da sua mãe. Então, não é só nosso, veio antes de nós. Então, quando a gente para pensar sobre a nossa vida, no sentido da minha história, né? O que eu vivi, o que eu tenho de lembrança da minha história desde que eu nasci, por exemplo. Ainda é pouco, porque a minha história começou lá no ventre da minha avó ainda, quando estava gestando a minha mãe. Então, não adianta a gente querer achar que as respostas estão na nossa vida, porque muitas mulheres falam assim, mas eu nunca vivi, por exemplo, não sei, nunca vivi um susto muito grande. Tá, mas a minha mãe viveu quando eu estava me gestando, né? Ah, eu nunca vivi um abandono, tá? Mas a minha avó viveu um abandono quando estava gestando a minha mãe. Percebe que às vezes a gente acha que as respostas são muito claras, são muito óbvias. Então, quando a gente coloca uma mulher no método TPM, está investigando essas raízes emocionais com ela, e ela traz uma memória que estava ali muito bem guardada no inconsciente, e ela vai lá investigar, vai lá conversar com a mãe, com a avó e perguntar sobre aquilo. E ela traz esse feedback de falar, olha, realmente minha mãe disse que viveu isso, sentiu aquilo e tal. E as coisas começam a fazer sentido na cabeça dessa mulher que está em tratamento com a gente. Esse passo de consciência já traz um boom, né? Já traz um passo a mais nessa desenvolver essa quebra de ciclos que não tem precedentes, né? Porque é muito mais rápido quando a gente coloca essa mulher numa ferramenta que a gente aplica no método TPM, do que você só no método conversacional, que ela vai trazer só o que ela lembra. E o que ela lembra é muito limitado com o que está escondido ainda no inconsciente, né? Deixa eu ler aqui a Claudinha. Sim, precisamos ter consciência. Sabia que as mulheres da minha família, por parte de mãe, repetiam um ciclo da mesma enfermidade? Olha, AVC, pressão alta. Minha tia cuidou da minha avó, eu cuidei da minha mãe e meus primos cuidam também. Uau! Caramba, forte, né? Tá vendo? E quando a gente fala, né, desses padrões repetitivos, é o que a Cláudia trouxe aí, né? Não é somente, como você disse, o que eu trago, né? Muitas vezes é da família. Eu repeti muito um padrão durante anos também que eu trouxe da minha mãe. Não era nem meu. Um comportamento de escassez enraizado em mim. E eu não percebia, né? As pessoas percebiam e eu não. Meu esposo percebia e eu não. Porque estava enraizado, era algo que eu vinha repetindo da minha mãe. E com certeza ela veio repetindo da mãe. E Exato. Se eu não tivesse tido essa consciência, eu estaria até hoje repetindo esse padrão. E é algo que eu luto até hoje. Eu sempre tenho que estar trabalhando essa questão. Porque vira e mexe, a gente volta. Se você não tiver essa consciência, você volta lá, repetindo algum comportamento. Olha isso. Por isso que é importante, né? A gente sair desse automático e ter consciência dos meus comportamentos, dos meus sentimentos. Porque nós estamos sendo roubados aí no nosso tempo, com essa questão de tudo automático, tudo correndo, e isso impede a gente de perceber nossos reais comportamentos. Impede de eu sentir, né, olhar para os meus sentimentos. E se eu não olhar para isso, como eu vou curar isso? Eu pude ter essa consciência, né, que eu trouxe isso da minha mãe e até hoje eu faço um trabalho em cima disso. E quem não tem a consciência e continua repetindo, né, esses padrões. No meu caso foi de escassez, mas poderia ser de relacionamentos. Eu vejo muito, né? Quantas pessoas repetem esse padrão nos relacionamentos? Muitas vezes atraindo sempre, olha isso, as pessoas com os mesmos comportamentos. E quando a gente fala atraindo, é realmente isso. Porque é os meus sentimentos, os meus comportamentos que acaba, a minha energia, né, que eu estou sentindo ali, que acaba atraindo aquelas pessoas para mim. E o que é, né, meninas, esses ciclos repetitivos? São justamente padrões emocionais, padrões de comportamentos. E raça, muitas vezes, né, a gente não tem
o racional por trás, por cima daquilo. É irracional. Nós não temos a consciência desse padrão. Então, é um padrão que se repete nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos. Isso continua repetindo por quê? Porque existe uma raiz por trás daquilo. Por isso que é a repetição. Porque enquanto eu não olhar para aquilo, isso é muito forte, né, Gi? Enquanto a gente não olha para aquilo, a gente passa a vida, anos, repetindo o mesmo padrão. Isso é muito forte, meninas. A gente precisa olhar para isso. Por quê? Eu já estou aí com 49 anos. Imagina passar mais 10 anos repetindo aí o mesmo padrão. Tem como? É hoje. A minha cura tem que ser hoje. Eu preciso buscar essa transformação hoje. Eu preciso olhar para os meus comportamentos disfuncionais que eu preciso tratar hoje, mulheres. É hoje o dia da sua cura. Vamos lá. Eu tenho, a Cláudia continua, eu tenho pressão baixa e tenho atitudes diferentes. Olha aí. Enquanto a gente não trouxer essa consciência, que como a gente já falou aqui, vai se repetindo por quê? Porque tem uma raiz que precisa ser vista, ser olhada. É sobre isso, atitudes diferentes. É isso mesmo, meninas. A gente precisa mudar esse padrão. Isso está em nossas mãos. Está em suas mãos. Né? A gente respeita, a gente honra a história dos nossos pais. Eu honro a história da minha mãe. Ela me passou o que ela podia, do jeito que ela podia, com as ferramentas, com o conhecimento que ela podia. Ela não tinha conhecimento. Então, a gente honra, né, o que eles viveram, mas eu tenho que fazer a diferença. Eu não preciso repetir esse padrão, né, por amor à minha mãe. Que, na verdade, essa é a inconsciência, né? É o meu inconsciente fazer eu estar repetindo aquilo por amor à minha mãe, por honra à minha mãe, eu vou ser igual a ela. Não, vamos quebrar esse padrão. Né? Nós honramos os pais, mas nós devemos e temos a obrigação de fazer melhor, de ir mais longe, de ir, né, além. Porque nós temos conhecimento. Hoje tem conhecimento ao nosso alcance em todos os lugares. Uma live dessa aqui é conhecimento. Vai te trazer clareza, vai acender luzes, vai virar chavinhas e vai te ajudar nesse autoconhecimento. Então, é muito importante a gente participar, né, Gi? Desses momentos, tá em treinamento, tá em palestra, tá em... Nós não paramos, né, Gi? Nós aqui, eu, a Gi, a Cícera, nós não paramos. Nós também continuamos buscando conhecimento, buscando nos autoconhecer também, né? Porque é um processo que não acaba nunca, né? Vamos ver o que estão dizendo. A gente bem queria que acabasse, mas não acaba, né? Você estava falando aí que, né, que está em suas mãos. Mas esse ponto é o que eu vejo de mais dificuldade das mulheres. Elas assumirem essa autorresponsabilidade. Isso mesmo. Isso eu vejo demais. Porque enquanto ela está culpando o externo, enquanto ela está dizendo que é destino, que é karma, que é má sorte, que é sei lá o quê, culpando o outro, né? Muitas vezes. Que é macumba, sei lá mais o quê. Enquanto ela estiver colocando a culpa nos outros, do externo, ela nunca vai assumir essa autorresponsabilidade de que realmente está na mão dela a decisão e a ação mesmo de se resolver essa questão aí dessas raízes emocionais para quebrar esse ciclo repetitivo. Você quer ou não quer tomar conta, tomar posse do seu destino? Essa pergunta aí, fica aí. Quer quebrar esse ciclo? Responde para mim aí. Responde aí para mim nos comentários. Quem chegou por aqui 2021 Vieira é quem? Amor próprio é tudo, é verdade. Concordo. Seja bem-vinda por aqui, eu não sei quem é. Como é que você chama, 2021 Vieira? Vanessa! Ah, você é a Vanessa que está no nosso grupo? A Cardoso ou não? Bem-vinda, Vanessa. Bem-vinda por aqui, tem muitas Vanessas lá também. Então, onde nós estávamos? Fala. Então, a gente precisa, né, Gi, olhar para as nossas feridas, né? Porque toda raiz vem de uma ferida emocional. No método que a gente trabalha, a gente... Oi, Vanessa Cardoso está aqui também, maravilhosa. Ah, que legal. Mais uma Vanessa. Bom dia, lindeza, bom te ver por aqui.
Vamos te ver. E a Vanessa Vieira já está no nosso grupo? Vocês precisam estar lá no nosso grupo, Círculo de Acolhimento. O link está na bio, para que vocês estejam nessa ambiência onde todo mundo está querendo crescer juntas, tá? Na maré sobe, todos os barquinhos sobem. Isso E mesmo. à tarde, às 14 horas, voltamos para as 14 horas, tá? Atenção ao novo horário. Colocamos lá o link da sala virtual de acolhimento emocional dentro do nosso grupo. Então, para vocês receberem o link, precisa estar lá, tá bom? E a Cláudia está dizendo que quer quebrar os ciclos. Nós vamos quebrar, amada! Agora você está na trilha certa. O importante é que agora você está na trilha certa, descobriu a ciclicidade, já está desvendando aí vários véus, tirando aí os véus para conseguir enxergar a cada vez mais, né? De você mesma e assumir esse propósito também, tá bom? A síndrome de Gabriela precisa acabar. Com certeza, minha amiga. Com certeza precisa acabar. A Cícera está participando aqui com a gente nos comentários. E é autorresponsabilidade, né, Gê? Eu falo porque eu vivi isso também, sabe? É experiência própria. Eu ficava jogando pro outro, né? A culpa é do outro, a culpa é do esposo, a culpa é... E não olhava para mim. Que realmente era algo que estava dentro de mim. Eu tinha essa dificuldade. Então, possa ser que seja a dificuldade de muitas mulheres também. De olhar e perceber que essa raiz é sua. É alguma ferida emocional aí que precisa ser vista, né, meninas? E essa primeira questão da gente olhar para essa raiz das feridas emocionais, como eu estava dizendo, que é o que a gente trabalha no método, né, Gi? É a questão da ferida da rejeição, do abandono, que a gente trabalha todo o processo do nosso método é voltado para as raízes, né? Humilhação, injustiça. Por quê? É por trás dessas raízes que vem aí esses comportamentos e esses ciclos de repetições. Então, quando a gente olha, eu tenho essa ferida da rejeição, vou tratar, vou curar isso. A partir disso, vai vir os novos comportamentos, a gente começa a avançar e a melhorar. Mas se não começa, né? Se a gente não tem esse olhar, de olhar para essas raízes, como eu falei, né? Os nossos comportamentos é apenas, né, a ponta do iceberg. O que está embaixo? O que está escondido? É isso que a gente precisa investigar. O que está escondido aí por baixo de tudo, né? Dos seus comportamentos. Não olhe para isso com tristeza, né, Gi? Porque... E se culpando, né? Se você vê que está em algum ciclo repetitivo. Não olhe dessa forma. Olhe, como eu falei. O que isso está me mostrando? O que eu preciso aprender? O que eu preciso tratar? O que eu preciso curar? E a partir disso, vamos buscar essa cura. Eu falo que é tão simples, né, Gia? As pessoas às vezes confundem e colocam tanta dificuldade na questão de cura. Mas é algo tão simples esse processo, gente, que é essa questão, né, de ampliar a consciência, primeiro passo, abrir a nossa consciência de qual é a raiz e depois tratar essa raiz, ressignificar, criar ali, né, novos pensamentos, trocar, né, como a Gi sempre explica, né, Gi, essas questões neurais. Vamos criar ali novos caminhos neurais, gente? Vamos derrubar esses matos, né, esses caminhos, esses comportamentos que já estão enraizados? Nós podemos fazer isso. Vamos ver aqui. Francis, bom dia. Flores. Deus me deu essa clareza. Olha aí. Antes que eu fizesse a mesma coisa, como a minha filha. Olha aí. E aí que tá uma coisa muito importante, né, gente? Nós que temos filhos, muito cuidado. Porque senão nós vamos passar isso para eles e eles vão repetir. Exato. Eu estava falando com ela a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo, olha aí. Ela estava repetindo o padrão da mãe com a filha. E a gente vê muito isso, né, Gi, nos nossos atendimentos. Demais. Então, nós que somos mães, temos obrigação de olhar para isso. Porque é minha obrigação quebrar isso. Todos os ciclos. Da minha mãe, da minha avó, da bisavó, não importa o que houve para trás. Eu honro todos eles, mas a partir de mim, a história vai ser outra. Eu vou quebrar tudo isso. E eu estou vivendo isso na minha vida. Eu quebrei, né? Todo o ciclo que veio dos meus antepassados, dos meus pais. E a partir de mim, toda a descendência. Olha que coisa mais forte.
não é só por você, é por toda uma descendência, sabe? Que vem após você. Você vai levar essa cura. Então é um legado que a gente precisa deixar aqui, de cura, não de comportamentos repetitivos, não de coisas ruins. É um legado de cura, é um legado de transformação. Então vale a pena sim você reservar tempo e você olhar para você com carinho, você cuidar das suas feridas. Por você e por toda uma descendência. Eu acho isso lindo demais. E quando a gente está desanimada no processo, né? Aí eu falo, não, não é por mim. É por todos que vão vir após mim. Aí eu crio força para continuar. Não é, porque menina? o processo, né, Gi? Não é, como a gente fala, não é pode pipi, né? A gente vai falar e vai curar. Tem todo um processo que precisa ser trabalhado. Então, não desanime no teu processo. Olhe sempre para frente. Olha para a descendência e para o legado que você está deixando. E eu te pergunto agora, qual legado você está deixando? É de dor ou de cura? Para os teus filhos e para as próximas gerações. Reflete aqui com a gente. Qual o legado você está deixando? De dor ou de cura? Né? A Cláudia está falando que os padrões trazem prejuízo demais, viu, Cláudia? E ela diz que camadas e camadas, passou parte da vida se culpando. Aí que tá, né? Até a gente tomar consciência, a gente se castiga num nível tão grande, né? Por isso que é importante a gente continuar fazendo esse trabalho, viu, Val? Viu, Cícera, que tá aí nos comentários. A gente precisa muito persistir, porque ainda tem muitas mulheres que não sabem como elas podem se livrar dessas prisões emocionais, né? E a gente pode estar auxiliando ela nessas tomadas de consciência. A Vanessa Cardoso está dizendo, infelizmente, muitas cometem o mesmo erro, de fato, a repetição. Minha mãe sempre foi mais fria, como a mãe dela. E hoje, com a minha filha, eu busco ser diferente. Aí, ó, que maravilha. Aí, fazendo a diferença. Crescer e curar dá trabalho, tá, Cícera, aqui. Mas permanecer nos ciclos é bem pior. É verdade, né, meus amores? A gente tem que escolher as batalhas, né? Você quer continuar sofrendo aí com os seus ciclos repetitivos? Ou você quer olhar para essa dor, mesmo que doa? E mesmo que doa muito. A gente tem que doer como nunca para não doer nunca mais, não é isso? Porque é aquela coisa da analogia da ferida, né, gente? Esse exemplo, para nós que somos geração X aí, que já se esfolou lá na rua, né? Que a gente sabe que todo dia a gente se esfolava, né? Um tombinho a gente se esfolava. Mas se a gente escondesse o ferimento da mãe, fugindo da asepsia, porque ela ia esfregar o dodói lá, ela ia esfregar, ela ia passar mertiolate ardia. Se a gente escondesse aquele ferimento por conta da dor, no outro dia estava infeccionado e doendo muito mais. Doía muito mais. Então, se a gente suportasse a dor da asepsia, de ela esfregar e passar sabão e passar o mertiolate, no outro dia tava nem doendo mais, a gente tava lá correndo de novo e caindo de novo e solando de novo em cima do machucado. E assim permanecia o ciclo. Então, fugir da dor nunca vai ser a melhor opção, tá? Então, a gente tem que escolher o caminho da cura emocional também, apesar de não querer olhar para a dor e reviver a dor, tá bom? E considerando, de novo, nosso método de trabalho, essa mulher vai olhar assim para a dor, ela vai sentir de novo aquela dor, mas não é aquela coisa que ela vai sair da sessão com a gente acabada, né? Destruída, que não quer voltar na próxima sessão. Pelo contrário, a gente vai liberar essa mulher sentindo muito bem-estar, porque as técnicas do método TPM são para isso, para mexer nessa dor, porque o cérebro precisa acessar essa memória, mas a gente vai colocar a técnica de bem-estar para que essa mulher saia dessa sessão tranquila, que aquilo que ela lembra, aquela memória que ela acessou, não dói mais. E isso que é a magia da neuroplasticidade, porque o nosso cérebro aprende novos caminhos neurais e vai nos ajudar a ter um comportamento diferente a partir de acessar aquele, fazer, né, de construir essa nova trilha neural. Então, meninas, aproveitem os novos métodos que existem hoje em dia
para que seja mais rápido o seu processo. Porque quem tem dor tem pressa. Ou você tem mais 20 anos para você sofrer, né? Você tá colocando um prazo aí. Não, eu vou sofrer mais uns 20 anos aí, depois eu resolvo isso aí. Não empurre com a barriga, não coloque para frente as suas questões emocionais, porque a doença física vai aparecer, tá? Se você não quiser olhar para o emocional, o corpo vai gritar na saúde física e aí você vai ser parada na marra. É isso que você escolhe? Eu prefiro seguir o caminho que é olhar para o emocional primeiro, tá? E sem perder a oportunidade, vou falar mais uma vez. Depois que eu acessei esse conhecimento da metafísica da saúde, que nos explica a causa emocional atrás de qualquer sintoma físico, sintomas, doenças, acidentes, né? Quebrei o dedinho, descobri lá na minha busca, na minha gulgada, qual era a causa emocional de eu ter quebrado o metacarpo aqui. Então, tudo tem uma explicação emocional por trás, até mesmo dos acidentes, caí, quebrei, né, fui atropelado, enfim, qualquer coisa que aconteça tem uma raiz emocional. Então, olhem para o emocional antes que o físico te pare, ok? Deixa eu ler a Vanessa aqui. Hoje temos os privilégios, informações e pessoas, mulheres como vocês, para guiarmos os nossos processos de cura de melhora. Isso aí, essenciais. Não é uma maravilha, Vanessa? Eu acho esses tempos modernos maravilhosos. Porque eu lembro, gente, das minhas buscas por autoconhecimento quando eu era muito jovem, a gente só tinha biblioteca, né? Como eu era pobre, não tinha recursos a comprar os livros, eu só tinha a biblioteca. Ia à biblioteca pública e acessava os livros que tinham por lá. Eu gostava muito de ler parapsicologia, já gostava de ler livros de autoconhecimento, mas não tinha, gente, nem isso aqui do que tem hoje. Nem isso aqui. Então, hoje em dia, os experimentos, a ciência, a própria neuroplasticidade é muito estudada, né? A neurociência tem resposta para a gente de coisas que era só empírico antes, que era só assim, sentido, né? E hoje já é estudado e comprovado. Então, não percam a oportunidade de acessar novos conhecimentos numa era em que tudo está acessível, tudo está na palma da mão. Antes era muito difícil. O acesso era muito restrito. E hoje em dia eu amo a democratização do acesso à informação. Eu acho isso a melhor coisa da nova era, assim, dessa era que a gente vive hoje. E eu sempre falo para minhas filhas, vocês estão na melhor época para tudo, até para realizar os sonhos, né? É tudo muito mais acessível do que antes, que era limitado. Então, aproveitem. Algo legal, né, Gi, que você trouxe, que eu acho importante falar, porque eu vejo muito nas pessoas, né, quando chega até mim para fazer uma sessão experimental, ela chega e fala, mas eu não quero voltar no passado. Uhum. Eu não quero tocar, não quero ter que falar da minha dor. Muitas pessoas não vêm para o processo terapêutico justamente por isso. Porque não quer tocar na dor, não quer tocar na ferida. E aí eu falo, você prefere continuar vivendo, se enganando e carregando essa dor? Porque se você não olhar, você não vai tratar. Ou prefere, mais uma vez, olhar para aquela dor, para aquela ferida e ressignificar aquilo? Como a Gi falou, nós não permitimos de jeito nenhum a pessoa entrar naquela ferida, naquela dor e sair da sessão com aquela dor. Na própria sessão, a gente já trabalha a questão ali de cura daquela dor, já ressignifica aquela dor. E técnicas, né, de bem-estar, para que a pessoa possa sair bem. Técnicas de liberação emocional. Então, você vai tocar naquela dor para liberar ela. Por quê? A gente precisa entender. A gente pensa somente, né, nos pensamentos, no que está na minha mente. Só que um padrão, uma ferida emocional, né, dependendo aí de quanto tempo você está carregando isso, ela não está só na sua mente. Ela já está no seu corpo.
Olha isso. Já está instalada no corpo. E aí, se você não fizer esse trabalho, como você vai se curar? Só por pensamento. Conhecimento a gente tem. Ah, eu faço isso e isso e tá tudo bem, eu me curo. Mas, muitas vezes, só saber não adianta. Porque você precisa passar por uma técnica, sabe? De liberação emocional. Por quê? Para liberar isso que ficou impregnado no teu corpo. O corpo da gente absorve essas feridas emocionais, esses traumas. Sim. Por isso é importante a gente passar por esse processo e é importante a gente liberar tudo isso que está no corpo da gente. E aí eu te pergunto, que frase você diz para você mesma? Para você refletir um pouquinho aqui com a gente referente a esse assunto. Quero que você pense um pouquinho. Que frase você repete para você mesma em momentos difíceis, momentos de dor? Quando você começa a se fazer essas perguntas, você começa a trazer clareza sobre os seus comportamentos, sobre o que você está repetindo, sobre qual é a sua ferida. Então não tenha medo, não, de olhar para a ferida, de tacar o metiolate lá, né? Como antigamente, tem que tacar o metiolate para melhorar. E a terapia vai fazer isso, vai fazer você olhar para aquilo, mas ressignificar, liberar. E é tão lindo quando a gente consegue liberar essas emoções, gente. Sentimento de raiva, angústia, medo, insegurança, o abandono, a rejeição, a ferida da traição. Quando a gente consegue passar por um processo e liberar isso, colocar para fora, como a gente se sente leve. Não é? Fica mais leve para caminhar, mais leve para fazer as suas coisas, mais leve para olhar para todas as áreas da tua vida e seguir. Então não adianta a gente querer seguir com esse monte de peso. Não vai. Eu falo o que aconteceu comigo. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia quais eram os passos, mas eu não ia. Porque os pesos, as feridas emocionais e meus traumas não me permitiam avançar. Eu precisei dessa ajuda. Ajuda externa. Para me mostrar o caminho, para me ajudar a liberar isso. Hoje, claro, né, depois de tanto estudar, a gente já tem as técnicas, já sabe. Mas quando a gente não sabe, a gente precisa de alguém para poder nos auxiliar neste processo. E eu falo para você, pare de carregar essas dores. Não aceite. Não aceite. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Para viver uma vida pesada, de dor, de repetição. Não foi. Não foi. Acesse. Vamos acessar a vida plena, saudável, né, que está prometida para nós. E para a gente acessar isso, a gente precisa de ação, precisa de movimento, precisa fazer o que é certo. A visão integrativa libertadora. É isso mesmo. É um olhar integrativo. Corpo, mente, espírito. Olhar para a nossa alma. Porque o que acontece? Eu vejo muito também nos meus atendimentos, né? Às vezes a pessoa, ela até é uma pessoa de oração, uma pessoa que está na igreja, que tudo mais, faz tudo bonitinho, serve na igreja. A espiritualidade dela tá boa, só que a alma está impregnada, né, de sujeira, de lixo emocional. E quando a nossa alma está com essas sujeiras, está com essas feridas, isso gera um bloqueio. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem nem acessar o espiritual, não conseguem ter conexão com Deus por causa desses bloqueios da alma. Então é muito sério a gente olhar para isso. Limpar a nossa alma. A gente não cuida do corpo físico. Né? Tem que cuidar da nossa alma. Tem que limpar a nossa alma. A gente não limpa o lixo, não recolhe o lixo de casa todos os dias. Louça, você não lava todos os dias a louça? É a mesma coisa. A nossa louça interna tem que ser lavada todo dia, limpada todos os dias. O que é essa louça interna? É os nossos lixos emocionais. E todo dia vai acumulando, né, Gi? Porque eu tô cheio de lixo. E as pessoas vão jogando mais lixo, vai entrando mais lixo. E se a gente não faz essa limpeza, imagina a sua pia se você ficar uma semana sem lavar a louça. Dentro da gente é a mesma coisa. Por isso que as pessoas estão transbordando, por isso que as pessoas estão doentes, as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão explodindo, porque dentro delas, elas não aguentam mais. E uma gotinha faz com que ela exploda, né? Uma gotinha faz ela mudar o comportamento dela.
Então, é preciso, sim, a gente parar e olhar para isso, parar de viver no automático e cuidar do que nós temos de mais precioso, que é a nossa alma, que é o nosso corpo. Por quê? Como que eu vou cuidar de tudo e todos se eu não estou cuidando de mim, né, Gi? É Não é? preciso a gente cuidar da gente. Então, reflete sobre isso. Qual padrão você está repetindo? E vamos buscar essa raiz. Qual raiz? O que está provocando isso? Uhum. Achou a raiz, né, Gi? Simples, por isso que eu falo que é simples. A hora que a gente encontra essa raiz, é fácil a gente ressignificar essa história. Toda história pode ser ressignificada. Toda história de dor tem cura. Não importa o que você esteja passando hoje, tem cura. Tem como a gente ressignificar isso. Escrever uma nova história. Começar a repetir padrões, né, Gi? Repetitivos, mas bons. Padrão bom. Vamos começar a repetir os padrões saudáveis. Do mesmo jeito que a gente repete os padrões negativos, podemos repetir os padrões saudáveis na nossa vida a partir de hoje. Exatamente. É isso mesmo. Bem-vinda para aqui, Val, doutora da Luz. É isso mesmo. A Francisca tá falando que a prima dela foge de terapia por conta desse... Mas hoje é complicado tocar nesse tema, viu, Francisca? Porque eu sou uma pessoa bem... Fui muito inquieta nesse sentido de procurar ter autorresponsabilidade. Eu ficava possessa de não depender de mim, porque o que dependesse de mim, eu falava, dou conta, dou conta e resolvo. O que não depende de mim, eu tenho que esperar a boa vontade dos outros, né? Alguém fazer. Então, isso me incomodava muito mais. Então, para mim, era muito mais cômodo até puxar a autorresponsabilidade de eu fazer por mim do que esperar algo externo, né? Então, toda a minha trajetória foi me levando nessa direção, né? Então, como eu falei para vocês, comecei muito nova e aí buscava muito e estudava. Então, quando me apresentaram o budismo com 21 anos, que falaram, olha, é você com você, tá dentro, não tá fora. Aí eu falei, é isso? Se eu vou ter total autonomia, é isso que eu quero. Então, para mim, foi automático essa tomada de autorresponsabilidade. Mas para a maioria das pessoas é muito difícil, porque ela ainda está colocando a conta no algo externo, né? E todos os dias a gente está procurando tirar camadas. E para muitas pessoas, é cômodo não aceitar, não assumir a autorresponsabilidade. Então, ela até prefere algo que, eu não preciso fazer nada mesmo, eu só tomo um remedinho ali, tá tudo certo, ou eu vou ali e espero falarem o que eu tenho que fazer, e aqui não vai ser assim. Né? Com a gente, uma terapia no método TPM, a gente conduz toda a sessão, né? Com perguntas, com as técnicas, não fica livre, né? Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não sei o que falar, mas isso eu não precisa saber o que falar, a gente vai conduzir a sessão, a gente vai fazer as perguntas certas para fazer essa investigação das raízes emocionais, a gente vai colocar você na técnica, então você não precisa saber o que dizer. Eu vou para a sessão hoje, mas o que eu vou falar? Não tem essa preocupação, porque lá na nossa sessão você vai ser conduzida para esse processo inteiro, né? Do começo ao fim da sessão, para sair dela melhor do que entrou. Eu costumo até fazer uma escala, né? Pergunto para ela, como é que você está saindo daqui da sessão? Qual é o número de 1 a 10 que você chegou, né? Como se sentia e como você está saindo da sessão, né? Para que ela tenha essa clareza, porque se a gente não colocar luz aonde essa mulher tem que olhar, provavelmente ela não vai se dar conta do processo que ela vem fazendo de ascensão da consciência durante todo o método, todo o protocolo que a gente aplica, né? Então, a gente tem que também trazendo constantemente essa clareza de olha só como você melhorou. Olha só que até sessão passada você não conseguia dizer não e agora você já está se posicionando.
Olha só que você antes estava colocando a culpa no fluxo, no destino, e agora você está assumindo a sua responsabilidade de criar sua própria história, né? De fazer as coisas, levar a sua vida da maneira como você quer manifestar você aí amanhã. Então, a gente tem que estar trazendo o tempo todo essas consciências, que se a gente deixar também, ela vai passar despercebido e ela vai dizer que foi sorte. De novo, foi sorte. Ou a sorte ou azar, né? É sempre aqueles dois polos, né? Ou eu tô sofrendo por azar, ou eu acessei a consciência por sorte. E não, né, meus amores? Tudo tem um processo. E para a gente finalizar, né, Gia, eu queria trazer uma clareza, né? Por que nós repetimos, né? O que nos faz sofrer? Muitas vezes a pessoa pergunta por quê? Está repetindo o que faz a gente sofrer. Porque o cérebro prefere o familiar do que o desconhecido. Né? Somente por isso. Ele prefere algo familiar, mesmo que seja uma dor. Olha isso. O inconsciente busca aquilo que é familiar para ele. Vai repetindo a dor, repetindo a dor. Porque é familiar. Então a gente tem que ter, como eu falei, a consciência. Né? O primeiro passo é a consciência, ampliar a nossa consciência. Porque senão a gente vai repetir e vai sofrer. Porque o cérebro ele está acostumado a isso. Está acostumado à dor. E como o ser humano também, né, Gi? Como as pessoas se acostumam com a dor? Não é? Se acomodam na dor. Por quê, gente? Não, 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 não. Vamos mudar esse padrão a partir de hoje. Vamos mudar esse ciclo repetitivo de dor. Vamos criar novos ciclos na nossa vida. Eu estou todos os dias, né, criando, né? Como eu falei, é um processo. Todos os dias eu estou criando aí novos comportamentos e buscando criar novos ciclos para minha vida saudáveis, comportamentos saudáveis. Por quê? Isso não diz respeito só a mim, né? Influencia também todas as áreas da minha vida e influencia os nossos relacionamentos, né, Gi? Quando a gente não se cura, as pessoas ao nosso redor, elas pagam o preço também por isso. Por isso é importante a nossa cura. Porque para os relacionamentos, para mim me relacionar com o outro, eu preciso estar bem comigo mesmo. Aí entra aí, né, o que já trouxeram a questão do amor próprio. Preciso trabalhar isso. Fica aqui nossa dica para você, mulher que está aqui e percebeu aí na sua vida essa repetição de padrão. Isso aqui é só para abrir a tua consciência e trazer essa clareza que é possível a gente mudar isso. É possível a gente quebrar esse ciclo e eliminar de vez, né, cancelar da nossa vida esses ciclos repetitivos que muitas vezes a gente vem trazendo aí das gerações ou dos nossos pais, né, Gi? Exatamente. Então é isso, mulheres. Vocês que já avançaram um pouquinho mais nesse aspecto de entendimento dos seus ciclos repetitivos, estamos aqui, estamos à disposição. Continuamos nossos movimentos, porque é no caminho que a gente vai se lapidando, tá bom? E à tarde, logo mais, às 14h, estaremos na sala emocional, na sala virtual de acolhimento emocional. E o que mais? Estão todas convidadas, o link está lá na bio, está lá no Stories da nossa sala, nosso grupo, tá, de acolhimento, que é lá onde a gente coloca o link do Google Meet hoje à tarde, tá bom? E nós nos vemos por aqui, nos vemos por lá. Ah, esqueci de falar da outra novidade, agora nós temos a comunidade lá do Facebook, vocês também estão todas convidadas. Estamos crescendo essa ambiência para vocês crescerem juntas com a gente, tá bom? E até. É isso mesmo. Estamos todas convidadas a participar aí da comunidade Mulheres em Movimento, que é justamente isso, o nome diz tudo. Nós precisamos estar em movimento. E quando a gente está unida, né, com outras mulheres, com o mesmo propósito, isso fica mais fácil. A gente fica mais forte, a gente vai mais longe. Então esse é o propósito, a gente caminhar juntas, de mão dadas, uma segurando a outra, uma levantando a outra, e o ambiente faz toda a diferença na nossa vida. Precisamos estar em ambientes saudáveis e de crescimento, né, Gi? E esse é o ambiente aqui que nós criamos para vocês, mulheres, estarem com a gente. Fica o convite. Beijo, Cícera!
Beijo a todos vocês que aqui estiveram com a gente. Compartilhe aí a nossa live com outras mulheres, para que elas possam também ter esse conhecimento, ampliar a consciência delas e que nós possamos ser luz aí na vida das mulheres. Beijos, Gi. Deus abençoe. Obrigada, Val. Até mais, até às 14. Sala de acolhimento. Tchau, tchau. Beijos.